A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para podermos falar mais um pouco da Palavra de Deus. Lembrando que estamos agora no segunda unidade do curso A Mente de Cristo e nosso objetivo aqui é que você aprenda. Esse curso, na verdade, ele é importante para a evolução da mente humana, para o crescimento, para o desenvolvimento, principalmente na obra do Senhor. Que quando você se depara com a obra, com o reino de Deus, muitas coisas vão acontecer e podem até mesmo muito mais ainda acontecerem. Precisamos ter uma mente de Cristo, uma mente equilibrada, uma mente semelhante à de Cristo, para podermos suportar todas as situações e sabermos desenvolver o trabalho que o Senhor nos propôs a nós fazermos nessa terra. Bom, hoje nós vamos para a segunda unidade, como nós já falamos. O tema dessa unidade é experimentando a liberdade em Cristo. E vamos falar hoje sobre aquela primeira parte, a parte, as características. Nós falamos que sobre as 8 características para uma mente semelhante à de Cristo. E a primeira dela a primeira característica é viva. Nós vamos falar aqui dessa característica da unidade 2 e unidade 3. Muito importante que você preste atenção, se foque, se concentre naquilo que Deus tem a falar a você. Bom, quando nós falamos de liberdade, nós imaginamos eu tenho que fazer o que eu quiser. Não, a liberdade ela é quando te dá alegria, te dá satisfação. Por exemplo, você pode estar livre nas ruas, mas está triste, está amargurado, está pressionado e assim por diante. Então, o que Deus quer conosco? Ele quer nos dar uma liberdade para nós desenvolvermos o seu reino. Lembrando sempre que o propósito de nós, seres humanos nessa terra, é fazermos a vontade de Deus. Cumprirmos o propósito que Ele determinou para fazermos nesta terra. Se nós não entrarmos nesse raciocínio de Deus, nós vamos passar por diversas situações e muitas delas. Então esse é o propósito do curso aqui nosso. Primeiramente conhecendo Deus, fazendo sua vontade. Segundo agora, período que é a mente de Cristo, é fazer com que você não venha a ter problemas, né, com o seu desenvolvimento espiritual. O propósito, na verdade, de Deus, e também ao nós fazermos esse curso aqui e transmitirmos essa mensagem para você, é exatamente você não sofrer nenhum dano, mas você ir para frente. Mesmo que lembra que nós falamos aqui sobre a semana passada, né, o curso passado, sobre ter uma mente equilibrada, mesmo em meio às tribulações, em meio às adversidades, nós devemos ter paz. Vamos falar isso bem francamente e mais aberta quando nós chegarmos lá para o último processo de uma mente semelhante à de Cristo. Tudo começa, para podermos ter uma liberdade, quando há uma mente desordenada. Pensamos, o que é uma mente desordenada? Para mim, no meu conceito, eu tenho estudado muito sobre essas questões todas, e a gente chega à conclusão que uma mente desordenada é quando uma mente ela não tem nada específico. É uma mente variável, uma mente que não tem propósito, não tem objetivo. Então, na verdade, essa mente ela sempre vai estar em inconstância,
sempre pensa uma coisa aqui, amanhã pensa outra coisa. Ela não tem um alvo, ela não tem um foco naquilo que ela venha a andar e caminhar. E esse é o problema do ser humano hoje. A maioria dos seres humanos hoje, ele não tem esse raciocínio, ele não tem algo específico para a vida deles. E hoje eles estão pensando em viver assim, amanhã estou pensando em viver de outra forma. Então esse não é o objetivo. Deus não nos criou para vivermos dessa vida inconstante, mas vivemos para viver uma vida fixa, uma mente focada, uma mente centralizada em Cristo Jesus. Então vamos, por isso que os apóstolos, os demais homens de Deus da história, né, tanto da história da igreja primitiva como na igreja protestante e assim por diante, eles conseguiram êxitos no seu trabalho. Porque só vai ter êxito, só vai ter vitória e sucesso no seu trabalho quando nós organizarmos a nossa mente. Então vamos procurar aqui, tentar aí passar para você uma ideia sobre essa questão toda. Mas o que é uma mente desordenada? Já falamos, né? E o objetivo de Deus, na verdade, é organizar a nossa mente. Você sabe que uma casa mal organizada, desorganizada, ela na verdade é uma casa que a gente não vai encontrar nada no lugar, né? A gente vai procurar, mas quando você organiza, eu particularmente sou uma pessoa que sou muito organizada com as minhas coisas, coloco elas nos devidos lugares. Então quando eu vou procurar elas, eu já sei onde estão. Aí quando alguém mexe, aí a situação fica mais difícil, né? Porque aí eu não vou achar nunca. Porque na minha mente, eu organizei ela para colocar as coisas ali. Então eu sei que ali elas vão se encontrar. Eu vou me encontrar com elas, perdão. Então, é a mesma coisa a mente humana. Quando ela não tem algo específico, então quando você vai procurar uma saída para determinadas situações da sua vida, você vai perder. Você vai sofrer. Então esse não é o objetivo de Deus. Esse não é o prazer de Deus. É para poder você viver uma vida arraigada a Ele, centralizada a Ele, envolvida com Ele. Jesus Cristo, quando Ele veio aqui na Terra, podemos dizer que o próprio Deus se fez homem, intermédio de Jesus, para poder justamente nos ensinar isso. Como centralizar. Tudo que Jesus fazia, ele tinha já tinha objetivo. O objetivo era as coisas do Pai, as coisas do reino. Você observa que dificilmente você vai ou você não vai nunca encontrar Jesus envolvido em entretenimento. Ele estava em festa. Jesus era uma pessoa normal, né? Vamos dizer, Jesus era Deus e Deus ele se esconde. Não, Jesus participava de festas, Jesus participava de encontros familiares, mas ele sabia administrar isso. Ele sabia porque a mente dele estava centrada, objetivada em Deus. Então, queridos, essa é a saída, essa é a solução para nós vivermos uma vida de sucesso. Nós temos na Bíblia, né, aqui, o versículo que nós temos aqui, ela nos fala mais ou menos por que às vezes a nossa mente está assim. Escuta somente aqui, Tiago, capítulo 3, né, vamos ler o último versículo do capítulo 3, versículo 18, depois vamos entrar no capítulo 4 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que promovem a paz. Vamos lá. De onde procedem, guerras, contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam a vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matai e invejais e não podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras e nada tendes porque não pedis. Porque não pedis e não recebeis. Porque pedis mal
para esbanjardes em vossos prazeres. Queridos irmãos, não tem um versículo muito que nos esclarece tanto o problema que está vivendo o nosso país, o nosso mundo, como essa passagem. Eu queria que você, se você puder, examinasse isso com mais calma no seu convívio, na sua casa, no seu momento, no seu momento de meditação do Senhor. Né? Então vá lá, converse com Deus sobre isso, vamos procurar entender, né? E o Tiago, ele fala que o porquê existe guerras e contenda entre o mundo todo. Por quê? Porque eles vivem, né, senão nos prazeres das nossas carnes, das suas carnes. E ele fala que tudo isso acontece justamente porque a gente sai do propósito que a qual Deus nos determinou nessa terra para vivermos uma vida com uma vida igual ao do mundo. É por isso que Paulo, ele fala lá, um versículo que nós sempre estamos aqui mencionando, em capítulo 12 e versículo 2 de Romanos, né, que de transformar a vossa mente, né, o nosso entendimento, mudar a forma de pensar. Mas antes disso ele fala, não se conforme com esse mundo, com esse século. Não se envolva com as ideologias que esse século tem pregado e tem ensinado. Então esse é um dos problemas essenciais. E é exatamente esse é o problema. Porque acontecem tantas guerras. Porque nós brigamos muito, porque nós guerreamos muito, porque nós temos problemas, porque nós nos estressamos, porque nós não vivemos centrado em Cristo. Se você pensar em Jesus 24 horas, se você viver em função do reino de Deus, você dificilmente vai ter problema. Quer ver uma coisa interessante? Que eu sempre conto nas mensagens que eu prego, quando nós falamos sobre isso. E aí estava um senhor, homem de Deus, que louvava o Senhor, ele comprou um carro e disse, Senhor, obrigado, esse carro aqui é do Senhor. Oh meu Deus, obrigado por ter nos dado esse carro, Senhor. Aí ele estacionou esse carro, aí veio um carro desgovernado e bateu, né, na traseira do carro dele. Ele começando o carro, falando os absurdos, você é um irresponsável, você, rapaz, tem papapá, e vai começando a falar. E outras coisas mais que a gente sai quando a gente está estressado, né? E aí, ele foi embora. Aí o cara falou, não, eu pago, não quero também, não quero. Aí ele discutiu, isso foi embora, não queria nem que o cara pagasse o carro, mas ficou muito bravo. E foi embora, foi para a oficina, colocou o carro para consertar. Aí quando ele foi buscar o carro, ele olhou ali a nota e disse, aí começou a falar absurdos com o rapaz ali da loja, da loja. Ele começou a falar absurdo, porque ali é um preço absurdo, mas foi embora. Reparou, né? O cara reclama, mas estava pagando, né? E aí, ele pegou o carro, todo bonzinho, todo tranquilo, e começou, eu ouvi um louvor, provavelmente, aí ele começou a louvar o Senhor, ele começou, Senhor, obrigado por tudo que tem feito na minha vida, obrigado por ter me dado, Senhor, a minha esposa, meus filhos, e assim começou a orar, obrigado, agradecendo. Quando ele lembrou do carro, ele parou no estacionamento e disse, Senhor, eu cometi um erro muito grande. Aí ele voltou lá na oficina, na loja, e falou assim, olha, desculpe por ter sido tão agressivo nas minhas palavras. Aí o rapaz disse, não, Senhor, foi bom o senhor voltar, a nota que nós damos ao Senhor, ela estava errada, o valor é menor. Aí ele ficou meio assim, quieto e pegou a nota e disse, não, tá tudo certinho. Ele não quis mais, nem mais receber o dinheiro. Ele foi embora. Não demorou muito tempo, ele parou lá o carro e estacionou o carro e veio outro carro desgovernado, falta de sorte, né? E pá, bateu atrás no carro dele de novo. Aí ele, quando ele iria expressar algo
agressivo, ele pensou em Cristo e disse: Senhor, bateram novamente no teu carro. Qual a moral da história desse conto? É que às vezes nós nos estressamos porque verdadeiramente nós não pensamos em tudo que não pensamos nas coisas de Cristo, de Deus, do reino. Se nós pensássemos em tudo isso, com certeza nós iríamos pouco, ou talvez nunca, ou quase, ou pouco, ou bem pouco mesmo, dizer assim, nos estressarmos. Todos os estresses, eu falo isso comigo também, querido, eu sou muito estressado. Eu estou dando aula aqui, estou aprendendo a cada dia, né? Até mesmo dominar os meus impulsos e até equilibrar as minhas emoções. Mas essa é uma verdade, né? Que nós precisamos aprender. Eu queria que você meditasse, você prestasse muita atenção nisso. Bom, então nós vemos aqui que a mente desordenada é uma mente que não está focada. Uma mente que está, uma mente que pensa uma coisa aqui e pensa outra coisa amanhã, mas ela não tem algo específico, ela não tem objetivo, né? Porque ela está fora do propósito de Deus. Nós temos aqui 2 exemplos na Bíblia que eu queria compartilhar com você e que não leve em conta, né, e não me interprete mal o que nós vamos explicar aqui hoje, mas eu quero que você entenda isso de uma forma bem espiritual. Bom, nós temos o exemplo de 2 homens na Bíblia que nas suas ações elas foram contrárias, mas nos seus sentimentos também foram contrários. Por exemplo, nós temos 2 homens na Bíblia, um chama Saul e outro chama Davi. Saul, diz a Bíblia, que Deus o rejeitou como rei. E Davi foi um homem a qual Deus testemunhou e disse: este é segundo o meu coração. Mas nós não vamos ver a história deles. A gente vai ver que se fôssemos nós, que fôssemos julgar os 2, sem nós conhecermos ao interior dessas pessoas, e é assim que acontece às vezes, né? A gente julga as pessoas não por aquilo que está dentro delas, mas o que elas fazem por fora. Ninguém quer entender o entendimento, o interior de ninguém, né? Dificilmente a gente para. E nós como pastores, né, eu queria dar aqui uma palavra àqueles que estão vendo que são pastores ou que vão ser pastores em breve. Analise o seguinte: você não tem que julgar por aquilo que as pessoas fazem, mas por aquilo que está dentro das pessoas. Que aparentemente a pessoa parece ser um santo, mas interiormente Deus o rejeitou, Deus não tem nada a ver com ele mais. E aquele que parece que é atribulado, que é problemático, é justamente isso. É tanto que não vou dar um exemplo aqui também, antes de nós comentarmos um pouquinho sobre Saul e Davi, temos o caso de Pedro, o que Jesus insistiu na vida de Pedro. Se você tem ideia, Pedro era impulsivo, mas ele tinha algo dentro dele que agradava muito a Deus. É isso que nós esquecemos hoje. Nós apenas julgamos as pessoas muito pelo exterior. Foi isso que Deus disse para Samuel: você vê o homem, você vê o exterior do homem, mas eu olho para o coração do homem. Bom, o que quer dizer isso? Nós temos aqui um exemplo na Bíblia, né, de Saul. Saul era tudo aquilo que fisicamente, aparentemente, podia ser um grande rei de Israel. Ele tinha estrutura, ele tinha uma boa palavra, ele tinha uma boa visão das pessoas. E era uma pessoa simpática, uma pessoa alegre. Então isso às vezes isso pode nos confundir às vezes. Mas a Deus ninguém confunde. Vamos sempre falar isso. E Saul cometeu 2 erros gravíssimos no seu reinado. O primeiro erro que ele cometeu é quando eles estavam para poder guerrear contra os amalequitas. Bom, eu acho que é isso mesmo. Contra os amalequitas. E aí
ele esperando, né, aguardando o Samuel vir até ele, né? Não, contra os filisteus, perdão, tá, Amanda? Contra os filisteus. Ele estava esperando para lutar contra os filisteus. E aí, ele estava aguardando, né, o Samuel, e Samuel demorando para vir fazer aquele momento de oferta, de holocausto, para levar o povo à meditação, para levar o povo à adoração, para ir para a guerra, porque é assim que tem que ser feito. Antes de você fazer ir para qualquer batalha espiritual, qualquer coisa lá fora, né, seja trabalho, seja na igreja, seja onde for, seja o que for, nós temos que nos consagrar ao Senhor. Só que esse não é o trabalho de Saul, mas Saul, vendo que o povo já estava dispersando, não vai dar para a gente não, porque o Samuel não está vindo. Aí Saul desesperou-se. Esse que é a falta de equilíbrio. Quando você tem uma mente centrada em Cristo, você não desequilibra, você não exaspera. Então, o que acontece? Ele voltou ali, ele olhou assim, não, tá bom então, vamos fazer esse local, eu vou fazer para vocês aqui agora. Se julgam aqueles que podem fazer tudo. Mas essa não é a vontade de Deus. E quando Samuel, ele acabando de fazer, Samuel chega exatamente. E aí Samuel pergunta a ele, e Deus já começa né, fala assim, olha, eu fui forçado pelas circunstâncias a fazer isso, né? Nós estamos aqui para descer e enfrentar os filisteus, e precisávamos rapidamente. E aí se esquece daquilo que nós falamos aqui anteriormente sobre a questão do tempo. Quem determina o tempo é Deus. Deus é Kairos, nós somos cosmos, né? Então, o tempo de Deus é que vai determinar. E às vezes aquilo que parece demorado, talvez seja esse o detalhe aqui, né? Eu creio que Deus às vezes fez que Samuel demorasse para provar para Saul que ele não estava hábil a ser um rei de uma grande nação chamada Israel. E às vezes é isso que acontece com a gente, queridos. Deus às vezes nos permite que a gente, na verdade, fique no silêncio de Deus, sem a resposta de Deus, para poder provar se nós temos equilíbrio ou não espiritual. E é isso que Deus nos prova, querido. Então precisamos prestar muita atenção nisso. E Saul já recebeu sua reprovação ali né? Já recebeu a sua reprovação. Lá no capítulo 15, né, nós já temos outra história que Deus chegou para Saul e mandou chegou para ele poder, agora sim, contra os filhos, os amalequitas agora é contra os amalequitas, porque eu confundi uma coisa com outra aqui. E aí, quando ele vai lá, mas a ordem de Deus exatamente está aqui, eu queria até ler para vocês aqui, está no versículo 3 de 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 15, versículo 3, ó. Agora vai, pois agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo. O que é tudo? É tudo que tiver, o que tiver. Nada, o que é nada? É nada, lhes próprios. Porém matarás o homem e a mulher, meninos e crianças, do peito, bois e ovelhas de camelos e jumentos. Ele quer dizer o seguinte, acaba com tudo, extermina tudo. O que fez Saul? Quando uma mente não está voltada para o reino, quando uma mente não está focada, não tem objetivo, ela sempre vai cometer esses erros. E ele cometeu mais um erro. Ele foi lá, pegou vivo Agag, rei dos amalequitas, aí pegou o melhor das ovelhas, melhor dos bois, os animais gordos, os cordeiros. Para quê? Para dizer que iria sacrificar ao Senhor. Sempre tem essa desculpa para aqueles que não estão voltados para Deus, que querem trazer as coisas do mundo para poder ter aquela história. Vamos fazer aqui uma inovação na igreja para chamar a atenção dos jovens. Irmãos, aonde nós vemos na Bíblia que Deus nos orienta a fazer isso? Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Quem chama as pessoas para a igreja não somos nós, é Deus. Mas nós precisamos esperar a ação de Deus na nossa vida. E aí temos outro caso
Já o caso de Davi, todos nós já conhecemos, né? Agora, Davi cometeu um grande pecado, que foi o pecado de adultério e depois o pecado de homicídio. Ele adulterou com a mulher, depois mandou matar, ou de uma forma, escrevendo uma carta homicida para poder matar o seu marido. Então, queridos, mas se nós fôssemos hoje julgar, colocar o que Davi fez, o que Saul fez, às vezes eu vejo que as pessoas poderiam escolher muito bem. Saul, ele vai para o céu. Davi já está no inferno. Nós não podemos aceitar Davi. Davi é isso, Davi é aquilo. Mas não, queridos. Deus não olhou para o exterior, Deus olhou para o interior. Tudo bem, Davi teve essas consequências, que todos nós temos consequências quando nós erramos, quando nós pecamos. Mas o que prevalece, o que vale para Deus é o coração contrito a Ele, um coração aberto para Ele. É isso que faz. E Davi, em toda a sua história, provou isso muito bem. Agora, como me livrar desses problemas todos? Bom, o nosso curso aqui tem uma ideia, né, uma sugestão para você e para todos nós. Fazemos lista dos desejos, né? Antes de tudo, você vai pegar uma caneta, né, um papel, e vai pensar quais são os meus desejos, o que eu preciso. Aí vai começar a escrever um por um, um por um, um por um. Então, o que isso pode nos ajudar? É você ver novamente, quais são os desejos. Se você colocar os desejos, pelos seus desejos, você vai saber se você está envolvido com Deus ou não. Mas não seja hipócrita, não queira inventar, não. Faz aquilo que você sentiu. O que vale para tudo isso aqui é a sinceridade para com você mesmo. Não adianta ludibriar Deus, que Deus não vai ser ludibriado nunca. Ninguém vai enganar Deus. Deus conhece todas as coisas. Vamos colocar isso na nossa cachola, né? Por exemplo, nós temos o exemplo de Paulo. Se nós formos ler, eu queria que você lesse na sua Bíblia depois com calma, meditasse, em Romanos capítulo 7, versículo 18 ao 25. E Paulo aqui ele fala das suas questões interior. Ele vive um momento difícil para a vida dele, né? Aquilo que ele achava que era bom, ele não conseguia fazer. E aquilo que era ruim, ele sempre fazia. Então sempre vai acontecer isso. Todos nós queremos fazer coisas boas, queridos. Todos nós queremos abençoar, nós queremos ser bons, sermos íntegros, mas aquilo que está na nossa carne, por nós não estamos focados, que a nossa mente está desordenada, naturalmente a gente vai cometer erros em cima do outro. E a gente vai, não tem aquela coisa que você vai dizer, poxa vida, que cometi mais essa bobagem. Oh, de novo, até que vamos chegar a um ponto que vamos orar com Paulo, como ele falou aqui, mais abaixo, no versículo 24, 25, ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas na carne a lei do pecado. Então ele está explicando o que fazia ele entendia, ou que entendia, porque às vezes nós entendemos, mas às vezes por nós não organizarmos a nossa mente, a gente vai sempre vai cometer algumas coisas erradas. É natural, né? Agora você precisa vencer isso, né? Precisa lutar contra isso, e somente uma pessoa pode te ajudar a fazer isso, que é Jesus Cristo. Vamos lá. Agora, uma mente ordenada, né, como a mente de Cristo, deve estar dominada pela vontade. Você deve tomar decisões sobre o que pensar, deve chegar ao ponto que optar por repetir seus desejos que conflitam com os desejos de Deus. É o que eu falei, você vai fazer o seu desejo agora, vai agora olhar para a Bíblia, né? Lembra que nós falamos aqui, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade?
Agora você vai pegar essas listas e vai voltar lá para o nosso curso e vai meditar o que você aprendeu sobre conhecendo Deus, fazendo sua vontade e agora vai conflitar, né, os meus desejos com o desejo de Deus. Estão iguais? Não, então vamos tentar melhorar, né? Não mude na lista, mude dentro de você. Trabalhe para que aquilo que você talvez colocou em quarto lugar, que é ir para a igreja, às vezes acontece isso, o quarto lugar, o quinto lugar que você diz que você lê a Bíblia, é aquilo que você faz em primeiro lugar no seu dia a dia, né? O seu desejo. Então tem que mudar, vai ter que mudar. Então, se você vê que está em conflito, né? Então você vai ter que agora optar no que Deus quer, né? Optar pelo desejo de Cristo. Qual era o desejo de Jesus? O que Jesus pensava? O que Jesus realizava? Né? E às vezes eu costumo sempre, quando estou aconselhando alguém sobre isso, eu falo assim, olha, quando você estiver em uma situação adversa, num confronto, ou seja o que for, né, você pense, o que Cristo falaria para essa pessoa agora? Como é que Cristo reagiria nessa circunstância, nessa situação que estou vivendo, nesse confronto, como é que Deus iria fazer? Porque está na Bíblia. Como eu já falei aqui anteriormente no vídeo na unidade 1, você pode recapitular lá e ver de novo, vai ver que Jesus, olhar a biografia de Jesus, os evangelhos, tanto Mateus, Marcos, Lucas, que fala sobre a vida humana de Jesus, são principais que você tem que estudar de uma forma categórica mesmo. Olhar, estudar, ver como foi a atitude de Jesus, os confrontos. Jesus teve vários confrontos com os fariseus, vários confrontos, várias demandas, mas ele soube lidar com todas elas. É isso que temos que aprender com Jesus. Hein? Vamos lá. Cristo lhe dá a liberdade, né? Ele dá-nos a liberdade. Então, a mente de Cristo, você ter uma mente semelhante à de Cristo, vai lhe ajudar a resolver todos os conflitos que você tem no seu dia a dia. Até mesmo na lista, lembra da lista? Vamos botar a lista de novo. Aí você viu que na lista você colocou, oxa, eu coloquei esse primeiro lugar aqui na lista, isso não tá naquilo que Cristo está semelhante à mente de Cristo. Então vou ter que mudar, né? Então vamos mudar. Então, na verdade, você vai ver que precisamos fazer mudanças radicais. Aí, vamos lá viver. Agora vamos entrar para a vida em Cristo. O que é viver em Cristo? Bom, você vai perceber que o capítulo 8 de Romanos é uma continuidade do capítulo 7. Porque o capítulo 7 de Romanos vai falar sobre o conflito de Paulo. E no capítulo 8 vai falar sobre como vencer esse conflito da carne. Eu queria que você meditasse aí, você pegar a sua Bíblia ou anotasse e ler. Se você quiser dar uma pausa no vídeo, pode fazer isso, porque é bom para estudarmos, que é assim que nós estudamos uma mensagem. Em Romanos capítulo 8, versículo 1 a 17, você lê lá, vai lendo, né, para você encontrar uma liberdade em Cristo Jesus. Agora, nós falamos sobre a mente desordenada. Agora, a mente ordenada de Cristo, né? Ao cultivar a mente de Cristo, Deus o guia a livrar-se dos desejos impróprios e substituí-los pelos desejos de Cristo. Conhecer a maneira como Jesus pensou, como se interessou para ajudá-lo a compreender o que ele quer cultivar em você. Hoje, queremos lhe prestar 17 virtudes, né, encontradiças na mente de Cristo, que Deus deseja que você desenvolva. Bom, nós temos aqui, a partir do versículo 13 do capítulo 3 de Tiago, nós temos aqui todas essas coisas. Aqui, mas antes de falar sobre isso,
como aqui em Tiago fala sobre sabedoria, eu trouxe aqui alguma coisa. Como ter sabedoria? Sabedoria é o substantivo feminino que é a característica de uma pessoa sábia e que significa um extremo e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. Sabedoria, a sabedoria muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso e se comporta com retidão. Então, sabedoria, ela é uma ação que vem após um conhecimento. Então, quer dizer o seguinte, deixa eu explicar aqui isso na prática. Você leu a Bíblia. Como é que o sábio vai fazer? Ele vai aplicar aquele conhecimento no seu dia a dia. Isso é viver de uma forma sábia. Aí, por exemplo, a pessoa está lá e teve um confronto e reagiu de uma forma totalmente contrária. Ele foi um tolo. Não um tolo. Nem tudo que é verdade tem que ser dita. Tem verdades que tem que deixar Deus falar. Tem pessoas que dizem, não, eu sou assim mesmo, eu falo a verdade, eu explodo, eu tenho que tomar papel e vai ser assim. Não é assim que funcionam as coisas, não. Nem tudo que você pensa, você tem que falar. Se fosse assim, queridos, nós iríamos criar guerra todo dia, né? Então, queridos, preste atenção. A pessoa sábia, ela sabe se calar na hora certa. Então, não adianta você ter conhecimento, ser uma pessoa, ter um conhecimento amplo, se você não tem sabedoria, não sabe lidar com esses conhecimentos. Jesus, ele sabia lidar com esses conhecimentos. Ele tinha conhecimento, ele poderia muito bem pegar e falar um desaforo para os fariseus, mas não. Por exemplo, que eu vi um exemplo disso, os fariseus chegaram, olha, me explique aí, o que nós temos que dar aqui, essa moeda? Então, o que eu devo? Eu tenho que dar a Deus ou dar a César? Jesus podia ter excluído com eles, não, mas olha, o que está aí na moeda aí? Que cara tá? Tá aqui a cara de César. Então, por que vocês estão me perguntando? Dá a César que é de César, e dá a Deus que é de Deus. Pronto, calou eles. Tá vendo? Simples resolver o problema. E outros mais que podemos citar aqui, mas o tempo não permite, a gente tem que terminar o vídeo. Entenderam, queridos? Precisamos aprender isso. Começar a desenvolver isso na nossa vida, aprender com Jesus. Eu sei que eu preciso aprender muito mais coisas ainda, mas muitas coisas eu relevei na minha vida e ainda relevo ainda hoje, porque a gente tem que pensar como é que Cristo reagiria numa situação assim. Temos que ser honestos, sinceros no nosso coração. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, vamos falar sobre 8 virtudes. As 8 virtudes que nós temos aqui é pura, pacífica, moderada, tratável, misericórdia, frutífera, firme e sincera. Vou repetir. Pura, pacífica, moderada, tratável, misericordiosa, frutífera, firme e sincera. Esses são as virtudes que temos que elaborar e funcionar, e fazer elas funcionarem para vivermos uma vida semelhante à de Cristo. Então, se você lê aí Tiago, capítulo 3, versículo 13 até o capítulo 4, versículo 3 de Tiago. E aqui nós vamos falar sobre isso. Aqui, aí, na verdade, do 13 até o 18, né, ele fala aqui das virtudes carnais e das virtudes da sabedoria carnal e da sabedoria espiritual, né? E a sabedoria verdadeira é aquela que vem do alto, é aquela que a qual nos faz viver semelhante a Cristo, Agora, é claro que existe uma forma que vai fazer isso funcionar. Eu creio que a única forma que faz tudo isso funcionar de uma forma bem semelhante à de Cristo é produzirmos
o fruto do Espírito. Como o nome já diz, fruto do Espírito, isso quer dizer o seguinte, que eu tenho que viver uma vida cheia do Espírito Santo. O que quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que uma pessoa que tem explosão, ela não está cheia do Espírito Santo? Eu vou ser sincero, queridos, não está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai dizer verdades impensadas. Ela é uma tola. Ele é um tolo ao cometer esse tipo de atitudes. Ao contrário, o que é? Aqui estou falando sobre pacífica. Pacífica. O que é pacífica? Moderada. Isso, então, tratável, pura, misericordiosa. Olha a sabedoria aqui. Frutífera, produzir, ser firme, ser sincero. E já falei, ser sincero não significa que eu tenho que falar tudo o que eu pensar. Eu sou sincero, eu ser aquilo que eu sou para com os demais. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou sincero, querido. Se a pessoa não está dentro do agrado, eu não falo de jeito nenhum, não. Quantas pessoas já saíram da igreja rebeldes, né? De uma forma totalmente fora das questões, porque rebelião, querido, não tem como você aceitar ter uma comunhão com alguém que sai em rebelião, né? Cria uma confusão, cria uma rebelião e sai da igreja, né? Então é difícil. Agora, quando a pessoa sai da igreja por fraqueza, por algum problema pessoais lá, dentro da igreja, tudo bem, até mesmo com o pastor mesmo, tudo bem. Agora, sair em rebelião, e não tem como eu engolir isso. Eu fecho a cara mesmo, né? Até que a pessoa reconheça. Não quer se reconhecer, problema dela. Eu sou assim, temos que mostrar sinceridade. Você não vai ficar aí falando coisas indevidas. Não tem não, irmãos. Tem uma coisa que eu aprendi. O tratamento, né, que eu tenho para com a pessoa é mostrar realmente o porquê tudo está existindo. Então, venha chegar, eu forço dizer assim, o que está acontecendo? Aí eu vou explicar por quê. Ou se eu puder ter uma oportunidade de explicar, vamos explicar a situação toda. Agora, o que não podemos é criar uma confusão e inimizades por eu ser sincero. Que isso, irmãos? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso infantil, vou dizer a verdade. Então, ter o fruto do Espírito é produzir o fruto do Espírito, mas por isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, por isso, vamos orar. Senhor, me encha do Espírito Santo. Me encha do Senhor na minha vida. Aleluia. Então, queridos, fico feliz de saber que a cada dia nós vamos produzir algo para Deus. E temos essa possibilidade de fazer isso. Por isso, queridos, está aqui a matéria de hoje para você, né? Que você seja verdadeiramente livre, que você hoje experimente a liberdade que Cristo te deu. Experimenta isso, viva isso, se envolva com isso, né? Vamos nós nos focarmos no Senhor. Não vamos sair dos propósitos do Senhor. Não vamos deixar que aquilo que aparentemente seja boa, seja isso a nossa razão de viver. Não. É como diz lá em Oséias, capítulo 3, versículo 3, não para a memória. Não, capítulo 6, perdão. Capítulo 6 de Oséias, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que Deus ele quer que não apenas o conheçamos, Ele quer que nós prossigamos. Isso quer dizer que existem muito mais coisas para aprender com Deus. E no reino de Deus, queridos, não é fácil. Eu sei muito bem o que é isso. Você precisa ter uma mente equilibrada, precisa ter moderação, você precisa tratar as coisas com sabedoria, precisa viver bem focado, centralizado em Cristo. Senão as coisas não vão sair e não vão frutificar como Deus quer que seja. Que Deus te abençoe e que a cada dia seja dia de bênção para a tua vida. Que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe, meu irmão, minha irmã, para onde quer que você for. Deus te guarde, que Deus tenha misericórdia de todos nós a cada dia. Amém. Glória a Deus.